Então, antes de mais nada, todos os dedos estão por aí, tudo certinho? Tudo. Tá lá, o violão tá aí. Pronto, eu não vou pedir para você baixar o pé não, mas espero que seja por isso. Tá tudo certo. Pronto, mas então, Nanda, só para não ter nenhuma dúvida, né, que algum aluno depois pode achar que é bom demais ser verdade, ou pode achar que eu estou inventando, eu quero ouvir da sua boca. Você acertou 80% das questões de química do Enem? Acertei. Diga aí, eu queria, com suas palavras, eu acertei. Eu acertei mais de 80% das questões de química do Enem. Ai, magia, verdade, porque das 15 você acertou É, quantas mesmo? 13. Ah, que legal, Nanda. Pronto, bacana. Eu vou perguntar para você um pouquinho aqui, primeiramente, sobre. A gente já se conhece já há um tempinho, mas eu não sei se você já teve essa conversa. Eu acredito que não. Eu já te entrevistei alguma vez, não, né? Não. Não, é pronto. Então, assim, ó, eu vou dizer o que é que eu acho, e você depois vai dizer como é que foi na prática, né? A gente Uhum. se conheceu no ano passado, e eu tive a impressão de que você já tinha uma facilidade com química. Mas eu queria saber exatamente de você, assim, como é que foi sua trajetória nesse processo aí? Você já fez Enem? Eu não sei, eu quero saber quantas vezes você já fez o Enem e, assim, como é que costumava ser seu histórico com química? Você sempre teve facilidade? Era uma matéria mais ou menos? Como é que é mais ou menos isso aí? No meu ensino médio eu gostava muito de química, era a minha matéria favorita, então eu Ah, estudava bastante. favorita. Então acabei tendo mais essa facilidade por causa da trajetória mesmo, do que eu tinha de bagagem na disciplina. Eu faço Enem desde 2017 como treineira, né? 2017 foi treineira, aí 2018 foi terminando o ensino médio, fiz 2019, 2020, 2021. O meu resultado em química de 2019 foi bem ruim. Não lembro mais ou menos quanto eu acertei, mas eu lembro que foi a matéria que eu fui pior. E foi o que fez eu buscar, tipo, isolada, Uhum. porque é muito complicado você administrar todas as matérias e manter o mesmo nível ou subir de nível. Às vezes uma matéria sempre cai. E aí, como eu tinha mais dificuldade em física, foi me dedicar mais à física e o nível de química acabou caindo. Aí foi o que aconteceu em 2019. Depois peguei as isoladas, né? E eu fui isolada e consegui administrar melhor essa questão. Uhum. Agora vem cá, eu fiquei um pouco curioso agora. Você conseguiu chegar a algum diagnóstico assim para? Você comentou que você focou mais em física, né? Mas você já tinha uma Uhum. facilidade na escola já com química, era sua matéria favorita, né? Isso não é todo dia que a gente encontra alguém que diz isso, né? De livre e espontânea vontade. Mas de alguma forma, apesar disso, né? Foi a matéria que você foi pior. E aí teve, além dessa questão de você focar mais em física, teve mais algo assim que você atribui a esse resultado? Eu acredito que eu sempre tive um pé atrás com alguns assuntos, em química mesmo. Eu acabava não pegando, ou, prefiro, sei lá, o início de orgânica, prefiro fisicoquímica. Aí, por exemplo, Hum. reações orgânicas eu não tinha pego, entendeu? Foi um assunto que eu fui pegar de verdade esse ano. Nossa, só Então, esse ano? Sério mesmo? só esse ano. Eu peguei no meu terceiro ano, mas eu Verdadeinha, não entendi nada. viu? Eu saí foi decorando na época. Aí, que bom que eu peguei, inclusive, né? Porque eram umas 3 questões, foi de saponificação, reação ácido-base, né? Que bom que eu peguei o É, assunto. verdade, esse ano teve de Hum. saponificação, teve aquela que era para identificar o fenol, teve mais alguma, talvez, eu não lembro não, mas foi realmente, acertou essa foi? Foi, acertei. Essas de reação eu acertei. Mas foi isso. Então, eu acredito que foram alguns assuntos assim que eu não peguei, porque eu acho que conforme a gente vai fazendo o Enem, ao longo dos anos, a gente vai percebendo que não é tão linear. Tipo, nem sempre são os mesmos assuntos que são cobrados. Tipo assim, tem os que vão ser cobrados com certeza, mas às vezes pode vir um assunto que a gente acha que não vai cair. Tipo, em biologia mesmo. Eu lembro que ano passado caiu uma questão de genética de populações, que é uma coisa que raramente Hum, cai. isso. Esse Essa ano, questão um eu monte, chutei e acertei, eu lembro dela. esse ano um monte de questão de botânica, e aí eu fui meio nessa, entendeu? Na época, eu pegar assunto que na minha cabeça não iria cair. Entendeu? E aí eu mudei isso,
comecei a mudar isso desde o ano passado e pegar todos os assuntos, independente de, tipo assim, tendo tempo para isso, é claro, porque se eu tivesse corrido e não tivesse tempo, de fato eu ia ter que dar ênfase nos assuntos que eles têm maior tendência, né, a serem cobrados. Mas aí é isso, Perfeito. não pegava. Agora vem cá, seria correto eu pensar que assim, eu imaginei isso quando você falou, né? Porque você Uhum. falou que você, 2019, foi seu primeiro Enem depois de ser da escola, não é verdade? Isso. Será que de repente é porque assim, uma coisa, aí na escola, né, a gente estuda e tem a prova, estuda tem a prova, é um esquema diferente do Enem, né, que a gente vai estudar Uhum. e tipo, como você falou, tem alguns certos padrões que eles são obedecidos, mas assim, só uma observação aqui bem interessante. Ano passado caiu uma única questão de orgânica, pegando tudo de orgânica, foi uma só questão. Já nesse ano, só de reações orgânicas aqui a gente conseguiu se lembrar de duas agora. Ano Uhum. passado, por exemplo, não teve nenhuma questão de eletroquímica na prova. Esse ano foram três questões de eletroquímica. Então, acaba que a gente não consegue dizer exatamente quais são os assuntos que eu vou cair. Só a noção de que dos Uhum. 15 mais importantes, a prova eles vão intercalar entre aqueles 15 mais importantes e abrir uma folga para os outros e tal. Mas, assim, será que essa questão dessa dificuldade de 2019 talvez não tenha sido por isso de na escola era uma outra rotina e você estava confortável com aquilo e depois, quando foi para o Enem, já era outra pegada na prática, não? Na verdade, eu acho que foi porque aconteceu. Na escola, a verdade é que a escola ela não ensina o aluno a estudar para preservar o conhecimento, né? É Verdade. tipo, você estuda para uma prova que você vai fazer ali, que você tem que passar na prova para ir para o próximo semestre, fazer mais provas, passar na prova. Então, sei lá, vamos supor uma prova que caiu só fisicoquímica, aí o aluno faz, depois esquece fisicoquímica, bora para o próximo semestre estudar só orgânica. Aí faz Aham. só orgânica, aí esquece, porque não vai ter esse hábito de revisar. E aí eu acho que foi isso. Em 2019 eu não tinha o hábito de revisão, porque eu não adquiri isso do meu ensino médio. Eu não tive isso. Era realmente fazer uma prova, depois o assunto deixava para lá. Mesmo fazendo resumo, não pegava resumo para ler de novo. Então, em 2019 eu acho que eu senti muito isso. Mesmo pegando praticamente todos os conteúdos, pelo fato de eu não voltar do conteúdo que eu peguei no início do ano, eu voltei assim, tipo, um mês antes do Enem, que foi uma Uhum. revisão, só que não é o suficiente para você fixar. Uhum. E aí, nisso, eu acabei perdendo o conhecimento, entendeu? Acho que foi isso que pesou Uhum. para mim em 2019. Perfeito, perfeito. E aí, assim, eu vou aproveitar e falar de outra coisa, né? É que, aí você falou desse episódio de 2019, né? Ano passado, você acertou também, eu não lembro se foi 13, 16, foi mais ou menos isso, não foi? Foi mais de Não, 80% foi também, não foi? 14. Foi 14 de Acertou 16. 14, pronto, verdade. Foi. Exatamente, acertou 14 e 16. Então você foi muito bem no passado. E Hum. aí, assim, vou dizer qual seria o pensamento da maioria dos alunos, eu queria saber por que foi diferente para você. A maioria dos alunos pensaria assim, ó, química eu já fui bem em 2020, acertei 80%. Agora eu vou deixar química de segundo plano e eu vou estudar para outra matéria, sei lá qual. Mas você, mais uma Uhum. vez, você buscou ter um curso ali te acompanhando ali mais de perto ali para a matéria de química também. E aí eu queria saber assim, por que que você achou que seria importante continuar com o curso, né? Aí a gente viu que o resultado foi positivo. Você Uhum. continuou com essa mesma média de acertos, né? Mas e passou pelas cabeças assim, a química esse ano eu vou menosprezar um pouquinho mais. Como é que foi isso para você? Então, como eu falei, tipo, eu percebi que a gente tem que manter o conhecimento, tem que fazer a revisão. E aí, se eu simplesmente chegasse e falasse, a química eu já sei, eu acho que isso é muito errado, muitos alunos fazem isso, de pressupor que já tem o conhecimento, de que agora vai focar em outra área, mas a gente tem que sempre ficar mantendo o que a gente já tem e adquirindo um conhecimento novo. Então, eu optei por fazer de novo, né, o intensivo, essa isolada, para manter, para revisar, para fazer mais questão, para tirar dúvida, porque às vezes sobram dúvidas do ano anterior. Então, foi por isso. Aí a pessoa pode pensar assim: ah, mas você acertou mais ou menos o mesmo percentual de um ano para o outro. Mas, se for analisar, a prova de natureza desse ano ela foi bem mais complexa do que a do ano anterior. Questões interdisciplinares de química com física, né? Questão que, se você não soubesse fazer o cálculo de potencial de redução, que você aprende Uhum. eletroquímica,
você não ia conseguir fazer uma questão de física, que era a questão das Circuito. resistências, isso, de circuito. E se você não soubesse pilhas também, se soubesse qual é polo positivo, qual é polo negativo, né, o caso Uhum, de um ângulo, você também não ia saber marcar o circuito, que é também física. uhum, Então, ou seja, eu perderia 2 questões de física se eu não tivesse estudado química, aham, mesmo tendo me dedicado à física. Então, eu acho que é um dos motivos de que a gente tem que estar sempre mantendo o nível. E aí, por isso que uhum, eu continuei fazendo, porque eu queria manter o meu nível e conseguir aprender mais coisas. uhum. Ah, interessante. E, assim, eu lembro, há mais ou menos, deixa eu ver se tem uns 3 ou 4 anos, eu acho isso. Eu tive uma aluna, né, que eu tinha a impressão de que ela não precisava fazer as aulas. Eu tinha a impressão, porque ela Uhum. realmente era muito boa, ela era muito boa mesmo. Mas, assim, isso porque a gente começou a conversar, né, e ela tinha muita bagagem. Mas quando a gente ia realmente para uma questão, para uma coisa ou outra, sempre tinha algo que a memória ia fugindo, né? Que é exatamente você falou de que a gente Uhum. vai perdendo um pouco ao longo do processo, né? E aí já tem um tempinho que eu realmente descobri que a gente nunca tem um nível que está confortável para a gente dar uma parada. Uhum. Porque eu vou dizer no meu caso, você já ouviu falar de uma função orgânica chamada de. Poxa, eu esqueci o nome da função orgânica, meu Deus. Velho, eu esqueci o nome da função orgânica agora. Enfim, eu sei que assim, teve a questão da baiana de medicina. Você fez a prova, né? Você lembra da questão da Sim, sacarose, que tinha uma laela de 12 carbonos lá? Lembra dessa questão? eu acho que eu lembro. Enfim, é uma questão bem problemática. É uma questão bem problemática, porque a questão ela bota uma representação lá que dá a entender que são 14 carbonos, na verdade eram 12 carbonos, era justamente o gabarito da questão. Ela mostra, Uhum. eu falei sacarose, eu falei errado, era lactose, na verdade. Eu lembro E dessa questão. aí, lembrou, né? Pronto. E aí a Lembrei. função dizia que lá tinha um éter. E aí eu mandei essa Uhum. questão para a professora minha da época da faculdade. Eu nunca fiz isso. Essa professora, inclusive, eu não falo com ela, deve ter mais de 5 anos. Só que uma aluna ela foi abrir um recurso, coisa e tal, tal, tal. Eu fui investigar um pouco mais, né? Enfim, moral da história, eu descobri uma função orgânica que eu não lembrava que existia. Olha que tu falou de Qual era função, a né? função? Eu tô te lembrando agora da função, velho. Depois eu vou te falar qual é a função, mas agora Uhum. para você ver, não era. Ah, velho, agora eu vou querer parar para olhar aqui. Eu vou conversar com você, vou ficar botando aqui no Google para lembrar o nome da função. Uhum. Mas assim, então a gente sempre. Eu vou botar aqui para ver se eu acho. Gold Book e o PAC. Eu não vou lembrar aqui agora, não, meu Deus do céu. Enfim, eu sei que a situação é a seguinte: quando você tem um oxigênio entre dois carbonos, é um éter, né? Oxigênio entre dois carbonos é um Uhum. éter. Só que acontece o seguinte: era carbono, oxigênio, carbono, só que do lado de cá, desse carbono, tinha um outro oxigênio. Ou Sim. seja, eram 2 oxigênios e um carbono no meio também. Mas não E tinha isso é uma uma dupla função. entre os oxigênios? Calma aí que eu vou pegar a prova, tá aqui perto de mim. Eram Eu vou duas dar uma ligações olhada. simples. Eram 2 ligações simples, velho. O carbono fazia uma ligação simples com cada oxigênio. Calma aí que eu tô procurando a questão. Acha essa questão é Ah, interessante, achei. velho. Ó, repare que tem um oxigênio aí fazendo uma ligação simples com cada carbono, parecendo que é um, como é que chama? Parecendo que é um éter, né? Uhum. É verdade, é uma Só que, hidroxila ligada no carbono, e aí o carbono também está ligado ao oxigênio. exatamente, proteste aqui o nome, se chama de acetal. Acetal é uma função orgânica em que tem um carbono entre 2 oxigênios fazendo ligações simples. Só Uhum. que, assim, sendo bem sincero, eu lembro disso, assim, eu estudei isso no terceiro semestre lá na faculdade. Aí, assim, eu estou dizendo isso para você porque, no fim das contas, essa questão, ela tem um erro. É uma coisa que eu não vou dizer que tem, tipo, faz parte, né? É uma coisa de nível superior, nem eu lembrava. Mas Uhum. para você ver que, apesar de eu tô falando de química com você, hoje a gente está de férias já, dia 21 de dezembro, mas eu vivo falando sobre química, eu tenho aula de química o tempo todo, é química para química, mas tem coisas que você olha, poxa, essa questão mesmo, esse ano, por exemplo, do Enem, eu errei uma questão. Eu errei uma questão que você provavelmente acertou, a questão do biogás. Acertei. Eu O errei do a metano, né? do Betão, velho. Depois eu decidi, não acredito, velho. Enfim, faltou um pouco de malícia assim, comigo na questão na prova, né? Então, eu não sei se de repente para você mudou a forma que você encarou o curso, porque eu imagino que assim, o aluno que está mais inicial ali, ele vai assistir aquela aula
e talvez ele precise dedicar mais tempo para depois ler no livro, fazer um resumo. No seu caso, imagino que você já vai. Eu lembro que você perguntava para mim coisas que eram muito no detalhe. Tipo, a gente estava dando aula aqui, eu falava, daqui a pouco você perguntava uma coisinha assim, bem lá, né? Aquele detalhe, mas tinha sempre uma coisa para ser lembrado, ou uma coisa que você de repente estava fora do seu ponto de visão, e daqui a pouco você, poxa, isso aqui eu não estava lembrado. Eu realmente nem. É assim, uma coisa que eu falo bastante, que o aluno, quando chega numa certa fase, ele precisa realmente continuar tendo aquelas aulas, assistindo aquele conteúdo e fazendo muitas questões, é claro, para perceber aqueles possíveis pontos cegos. Porque sempre é algo que passa desapercebido e que você só descobre quando cai aquela questão. Aí você, poxa. Então, é sempre bom manter esse contato, assim, né? E, assim, a questão de... Eu acho que 80%, velho, daí pra frente não dá pra... Tipo assim, esse ano é que nem Daniel, né? Você conhece bem Daniel. Então, o Daniel, ele acerta 43 de 45 de matemática. No ano que vem, ele acerta quanto? 43 de 45. Mas, assim, não é que ele não continua aprendendo, mas é que realmente chega no Pô, nível que para você mudar aquilo ali fica muito difícil, né? é porque o próprio nível da prova muda, né? Às vezes cai ali uma coisa que nunca caiu antes, Aham. tipo umas questões assim, mais de nível superior, caiu até na prova de matemática, mas que, tipo assim, eles davam no texto como era para fazer, né? Mas ainda assim, Aham. era um assunto de nível superior. Aí às vezes vem uma questãozinha assim, sempre vem alguma área, uma questão assim, que é, às vezes o professor demoraria muito para responder. Aham. É exatamente, é isso aí. É por isso que eu acho, tipo assim, chegou no nível que você chegou, manter, velho, é tipo assim, é a medalha de ouro, velho. Não dá se Uhum. alguém pensou isso, não, agora esse é o dia que você tá esquisito, não, pelo amor de Deus, se não tá, você não conhece ele, não é possível isso. Uma pessoa, Uhum. a pessoa, porque realmente vai ficando difícil. Mas aí, falando desse ponto dessa questão que eu toquei aqui, comentei rapidamente sobre a sua rotina de estudos, eu queria te perguntar mais ou menos como é que foi isso, né? Eu lembro duas coisas, né? A primeira é que eu lembro de a gente ter conversado alguma outra oportunidade, que você falou que se deu super bem com online, que você se adaptou rapidamente e tal. Uhum. E aí, assim, eu já conversei com outros alunos aqui hoje, outros dias, e de forma geral, a unanimidade é o quê? Tive muita dificuldade, mas aí me esforcei muito, foi muito difícil, mas eu consegui lidar com isso de alguma forma. Você com certeza também teve essas dificuldades, mas isso para você já foi um pouco mais natural. Então eu queria Uhum. saber de você assim, o que é que foi que tipo assim, o que é que você conseguiu desenvolver para que estar de casa estudando, você conseguisse ser mais positivo do que negativo essa experiência? Uhum. Eu acho que a questão muito que pesa quando você está em casa é a procrastinação. Às vezes a pessoa precisa estar ali no meio para se sentir coagido, né, na verdade, coagido por Uhum. outras pessoas estudando ao redor, e coagido às vezes por um professor, enfim, eu acho que é o que acontece muito em escola, porque em escola você acaba sendo meio que obrigada a estudar para conseguir passar numa prova, para Uhum. tirar uma boa nota numa prova. E no cursinho, geralmente quando a pessoa já entra num estado assim de cursinho, você tem que se virar, você tem que ser autodidata. Então, eu acho que foi um processo para conseguir desenvolver essa questão de ser autodidata. E aí, o que me ajudou bastante foi estabelecer meta. Tipo, anotar assim num caderno. Hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso aqui. Aí eu ia fazendo e conforme eu ia fazendo, eu ia marcando por meta concluída do dia. E depois me dava um benefício, me dava tipo sei lá, hoje eu vou pedir pizza, porque eu terminei o meu, ou então, eu vou assistir uma série que eu gosto, um episódio de uma série. Então acho que esse estilo assim de recompensa é legal para quem procrastina muito, para quem não conseguiu se adaptar muito bem ao virtual. Então, tipo assim, fazer aos poucos, entendeu? Não começar logo, vou pegar aqui 4 matérias num dia, entendeu? Porque aí não tem como, nem uma pessoa que esteja acostumada, às vezes não consegue. Então, eu acho que o legal é começar aos poucos, sei lá, tipo, começa com uma matéria, 2 matérias por dia, faz logo um cronograma da semana, com cada matéria que você vai estudar ali, segunda essa matéria, terça essa, quarta essa. E aí, conforme for batendo as metas, você pode ir aumentando, né? Tipo, colocando 3 matérias, enfim. Eu acho que é a melhor forma. Porque tem muita gente que, hoje eu não estudei nada. Aí no outro dia eu também não estudei nada. Aí no terceiro dia quer pegar, tipo, 5 matérias. Aí não tem como. É melhor fazendo aos pouquinhos, tipo, ser contínuo, ser persistente do que querer pegar tudo de uma vez. Eu acho que contou bastante. No início,
bem no início da pandemia, eu tava bem, tipo assim, triste, poxa, eu tava no cursinho, aí do nada, aí teve toda a questão das escolas e tudo se adaptarem ao EAD, fazendo, tipo, umas lives do nada, assim, no YouTube, aí outro dia Hum, não tinha aula, então isso foi bem complicado. Mas aí eu comecei dessa forma. Vou pegar uhum. essa matéria aqui hoje, aí na outra, pegava outra matéria, aí depois eu fui aumentando. E aí funcionou, eu consegui entrar num ritmo. Eu acho que é Ah, isso. legal. E vem cá, você costumava fazer o planejamento semanal ou era o planejamento sempre diário? Como é que funcionou para você? Eu fazia o semanal, tipo assim, eu já tinha um horário de estudos de cada matéria que eu estudaria em tal dia da semana. Então, por exemplo, segunda-feira, biologia, física e química. Na verdade, eu tentava mesclar para ficar uma matéria mais leve e duas matérias mais Uhum, pesadas, tipo, sei lá, tipo física, química e história, colocar uma história assim, para ficar mais tranquilo, porque é uma matéria, enfim, eu acho mais tranquilo assim para estudar, não cansa tanto quanto uma física, né? E aí eu fazia esse planejamento de 3 matérias por dia, de uma forma que ficasse mais leve. E o meu dia mais tranquilo era no sábado, para eu conseguir descansar mais. Então, no uhum, sábado era tipo literatura, gramática e filosofia. Aí era assim. E aí eu fazia já esse fixo, né, das matérias de cada dia, e aí eu fazia planejamento semanal. Aí, durante o tal dia, eu focava no planejamento do dia, mas eu já tinha feito da semana inteira. uhum. E domingo parava? Não, domingo era prova, Prova? O dia todo? Manhã só? Manhã. só de tarde. Só de tarde. Ah, Acordar mais tarde, né? exatamente. O bom do EAD é que você faz seu horário. Você funciona melhor mais para depois de certo horário, né? É, eu funciono melhor, tipo, à noite. No meu caso também. Agora vem cá, se for das recompensas, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, era uma coisa sagrada, tipo assim, não, todo dia vai ter uma recompensa. E a segunda coisa é, será que você também não podia burlar isso, não? Tipo, não rolava, tipo assim, poxa, hoje estou tão cansada, eu não bati a meta, mas é porque eu tô tão desanimado, eu vou me dar minha recompensa mesmo assim, não rolava isso também, não? Não, rolava não, porque eu precisava terminar o planejamento da semana e se eu não fizesse no mesmo dia, eu tinha que jogar para o dia seguinte. Aí o dia seguinte ficava muito pesado e aí acabava virando tipo uma bola de neve, entendeu? Aí às vezes a consequência não compensava. Então, eu preferia, tipo assim, pegar 3 matérias, eu pegava uma de manhã, pegava uma à tarde e uma à noite. Aí dessa forma ficava Uhum. bem tranquilo. E era sagrado, todo dia tem recompensa, bateu meta, Ah, às recompensa. vezes a recompensa era tipo um vídeo no YouTube, assim, pra, enfim, besteira no YouTube, Aham. assistir um filme. Você ficou mutada. Pronto. Mas deu pra É, ver, você falou que. Ah, é, porque legal. eu comecei a me ligar aqui. Ah, tá. Não, legal, legal, velho, essa recompensa, porque. é, Inclusive, o nosso horário tá quase esgotando já, né? Mas legal Uhum. a questão da recompensa, porque você realmente. Se você tiver esse comprometimento com você e você já enxerga que você realmente, tipo. Porque acaba que a recompensa do estudante é a aprovação, a coisa final. Mas só que essa coisa tão no final do ano que se você não consegue colocar isso na prática é difícil. Isso é uma coisa que muita gente sabe, mas eu acho que você é a primeira pessoa que eu converso que falou que aplicou isso, sabia? Normalmente eu não escuto isso Uhum. dos alunos, não, que eu fiz isso na prática. É só uma coisa que a gente sabe. Sabe aquelas dicas que vê no Instagram? Uhum. Se dê recompensas e tal. Bem legal isso, Ananda. E aí, para a gente fechar aqui, é, então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa rotina, perguntei isso para você agora, mas você já falou bastante sobre isso. E aí, assim, eu queria saber para você, o que que para você hoje é óbvio, que não era óbvio exatamente um ano atrás. Aquela mesma Nanda que acertou 80% da questão de química do Enem, né? Mas tem algo hoje para você que, tipo, é mais claro, tá mais visível, que você construiu em 2021 e que não estava claro antes. Eu queria saber um pouco disso, porque sempre tem algo aí, uma lição importante, que pode também ajudar alguma pessoa que vai ver isso aqui depois, seja um Uhum. recorte, seja a gravação completa. Eu acho que a visão importante é a questão da organização, né? Que eu consegui me organizar melhor. Eu estava bem frustrada, porque eu estudei bastante ano passado, tipo, muito, acho que foi a vez que eu mais estudei na minha vida. Mas eu fiquei muito frustrada. E aí essa frustração me deixou triste e voltei a estudar mais em julho, né? Foi um modelo intensivo para mim de estudo. Uhum.
me organizar dentro desse tempo para pegar todos os conteúdos de todas as matérias. Então, eu acho que a organização é muito importante, porque tem tempo, então dá tempo de pegar tudo, de conseguir revisar, se você conseguir se organizar, né? Se a pessoa conseguir se organizar. E eu percebi também que não adianta estudar o que as pessoas falam que só cai. Tipo assim, vídeo no YouTube que coloca acerte, sei lá, 40 questões de humanas estudando só esses assuntos. Ou então, acerte 30 questões de matemática só com matemática básica, só com regra de três. Entendeu? Eu não acredito nisso, porque eu acho que você vai fazendo, você percebe. Porque, de verdade, ano passado eu peguei todos os assuntos, todos os capítulos de biologia, todos os assuntos. Eu só olhei para a genética de população e falei, não vou pegar porque não cai. E a única de biologia que eu errei no ano foi a genética de população. Então eu acho que desde essa época eu já fico nessa, eu tenho que pegar todo o conteúdo. Isso é um pouco triste, porque você acaba, tipo, tendo que ser perfeita, né? Porque você tem que saber tudo de tudo. Mas se tiver tempo e conseguir se organizar, eu acho que é o ideal. Se não tiver tempo, estudar a parte estatística da prova para saber, pelo menos ali, quanto você consegue acertar, pegando o máximo de conteúdo possível ali dentro do seu tempo. Mas Perfeito, perfeito. não acreditar nessas conversas que esse povo fala. Tipo, só pegue esse assunto, acerte metade da prova. Não funciona. Não. E assim, né? Outro detalhe, assim, já pegando um pouco do gancho que você trouxe, o problema quando você não vê o assunto completo, o maior é que às vezes pode aparecer algo que nunca caiu e pode cair fácil. Esse é o Uhum. grande problema, porque, por exemplo, essa questão de genética, eu imagino que não deve ter sido um grande problema na nota final, porque eu sei que foi uma questão bem difícil, né? Era uma questão não só de genética, mas uma coisa bem específica da genética, não era? Era a parte de porcentagem, para você saber lá a porcentagem da população com determinado genótipo. Pronto, essa questão, eu acredito que quando aparece essa questão, não é o grande problema, porque uma grande. Então, se você acertou quase toda de biologia, essa questão certamente não é o seu problema. Eu penso assim. Agora, o problema é que poderia ter sido uma coisa que nunca apareceu. Um exemplo, Uhum. ano passado, no início de 2020 digital, caiu uma questão sobre o modelo atômico de Thomson. Então, ele colocava basicamente aquele experimento dos raios catódicos e perguntava o nome da partícula. Aí tinha que marcar que era um elétron. Isso é uma coisa que ele nunca cobrou. Mas é uma questão que qualquer pessoa que já viu isso no nono ano, sabe, era uma coisa assim muito visível que era o elétron ali. Então, eu acho que é super importante você ter esse olhar do que é mais importante. Só que para um curso como medicina, você precisa saber, se garantindo que é mais importante, mas precisa também ter um preparo um pouquinho mais, tem que ter mais algumas balas no cartucho aí, né? Exato. Mas também Senão de fica. nada adianta a pessoa pegar log, mas não saber, tipo, matemática É financeira, verdade. entendeu? Aí também. É verdade, bem isso. Não, mas eu gostei. Essa questão da organização. Quando você falou de organização, você fala que é realmente para você conseguir ver, tentar, tipo, você em meses, 6 meses, conseguir ter uma visão bem geral do conteúdo. É basicamente isso que você tá falando, né? Isso. Conseguir Massa, revisar massa. também, fazer questão. Uhum. E eu acho que é muito legal fazer essa organização sempre em papel, sabe? Ou dar uma agenda, online mesmo, tem que dar para fazer agenda online. Mas é muito legal isso. Porque a sensação de riscar que foi concluído é muito É verdade, verdade. bom. Ananda, então legal. Mais uma vez obrigado aqui por dedicar um pouquinho de suas férias aqui para falar de uma coisa tão legal que eu irei, né, Ananda? Mas é De muito bom, a gente nada. precisa parar um pouquinho aqui para falar disso, né? Comemorar Uhum. aquelas pequenas conquistas. E você está aqui, olha, o grupo, as pessoas que acertam 80% da prova de química é um grupo muito seleto. Você faz parte desse grupo, então, meus parabéns, estou na torcida aqui pela aprovação. E no mais é isso, meu obrigado mesmo. Ainda bem, Sofia. Obrigada também, viu? Muito bom participar da entrevista. Ah, que legal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até, prof. Tchau.